Desde os 5 anos de idade, ela apanhava todos os dias. Os gritos ecoavam pela casa, os hematomas marcavam seu corpo frágil e as lágrimas se tornaram sua única companhia. Sua própria família, aqueles que deveriam protegê-la, eram seus maiores algozes. Esta é a história de uma menina que cresceu no inferno, mas que o destino reservava algo extraordinário. Se inscreva no canal e deixe seu like, porque essa história vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Ana tinha apenas 5 anos quando começou a entender que sua vida era diferente. Enquanto outras crianças corriam pelo parque, ela varria o chão com uma vassoura maior que ela mesma. Seus pequenos dedos sangravam de tanto esfregar panelas sujas, mas isso não importava para sua mãe. Você nasceu para servir, dizia a mulher que deveria amá-la, enquanto aplicava mais um tapa em seu rosto. O pai, quando chegava bêbado, usava Ana como saco de pancadas para descarregar suas frustrações. Os irmãos mais velhos apenas riam, participando da crueldade como se fosse um jogo. Aos 7 anos, Ana já cozinhava para toda a família. Seus braços queimados pelas panelas quentes contavam a história de uma infância roubada. Quando errava alguma receita, o castigo era ficar trancada no porão escuro, onde ratos corriam sobre seus pés descalços. Na escola, as professoras notavam os hematomas, mas Ana aprendeu cedo a mentir. Caí da bicicleta, dizia, protegendo os monstros que chamava de família. Ela não tinha amigos. Como explicar por que nunca podia brincar, por que sempre estava machucada, por que suas roupas eram sempre as mesmas? Aos 10 anos, Ana começou a trabalhar nas casas dos vizinhos para trazer dinheiro para casa. Cada centavo que ganhava era arrancado de suas mãos pequenas. "Você nos deve isso", gritava a mãe, contando as moedas com avareza. As noites eram o pior momento. No silêncio do quarto sem cama própria, ela dormia no chão. Ana olhava para o teto e se perguntava por que nasceu. Por que Deus permitia tanto sofrimento? Suas orações eram sussurros desesperados. "Me tira daqui, por favor." Aos 15 anos, Ana era praticamente uma escrava em sua própria casa. Acordava às 4 da manhã para preparar o café, lavar roupas e limpar cada canto da casa antes de ir para a escola. Quando voltava, mais trabalho a esperava. Sua mãe havia desenvolvido uma crueldade refinada. Queimava a comida propositalmente para que Ana tivesse que cozinhar tudo novamente. Rasgava suas roupas para que ela tivesse que costurar durante a madrugada. Cada erro, por menor que fosse, resultava em surras que deixavam Ana desacordada. "Você é um fardo", repetia a mulher todos os dias. "Deveria ter morrido no parto. Seria melhor para todos nós." O pai, cada vez mais violento, descarregava sua raiva contra Ana, atirando objetos e palavras que a feriam profundamente. Ela aprendeu a se esquivar, a correr, a se esconder. Suas costelas quebradas já não doíam mais. Seu corpo havia se acostumado com a dor constante. Na escola, Ana era invisível. Seus colegas a chamavam de menina suja, porque suas roupas sempre tinham manchas de sangue ou de limpeza. Os professores fingiam não ver seus olhos inchados, suas mãos tremendo de fome. Aos 17 anos, Ana tentou fugir. Juntou suas poucas roupas numa sacola e saiu no meio da noite. Mas não tinha para onde ir. Não conhecia o mundo além daquela casa de horror. Voltou antes do amanhecer e o castigo foi pior que qualquer coisa que já havia sofrido. "Você nunca vai conseguir viver sem a gente", ria a mãe enquanto deixava novas marcas de crueldade em seus braços. "Você não vale nada. Ninguém nunca vai te querer." Aos 25 anos, Ana ainda vivia o mesmo pesadelo. Havia desistido dos estudos para trabalhar em tempo integral e sustentar a família que a destruía. De manhã, limpava casas, à tarde trabalhava numa fábrica e à noite ainda tinha que cuidar dos afazeres domésticos. Seu corpo estava destroçado, as costas curvadas de tanto carregar peso,
as mãos calejadas e cortadas, o rosto marcado por cicatrizes que contavam a história de anos de violência. Ela parecia ter 50 anos, não 25. Você está ficando velha e feia, zombava a mãe, observando Ana se arrastar pela casa. Nem para casar você serve. Que homem ia querer uma coisa dessas? Ana havia parado de sonhar há muito tempo. Não acreditava mais em amor, em felicidade, em escapatória. Sua vida era uma rotina de trabalho e sofrimento dia após dia, sem fim à vista. Em silêncio, ela economizava cada centavo que conseguia esconder da família. Não para fugir, ela já sabia que era impossível, mas para comprar veneno. Havia decidido que, quando completasse 30 anos, colocaria fim àquilo tudo. Todas as noites, Ana segurava o frasco pequeno escondido sob o assoalho solto e pensava, só mais alguns anos, só mais um pouco de força. Era uma terça-feira chuvosa de outubro quando Ana conheceu Eduardo. Ela estava saindo da fábrica encharcada, sem dinheiro nem para o ônibus, quando escorregou na calçada molhada e caiu bem na frente de um carro preto. Um homem elegante, de terno impecável, saiu do veículo. Ana esperava gritos, xingamentos, era o que estava acostumada. Mas Eduardo se ajoelhou ao lado dela, oferecendo uma mão gentil. Você está machucada? Perguntou com uma voz que Ana nunca havia escutado antes. Suave, preocupada, carinhosa. Ana olhou para cima e viu os olhos mais bonitos que já tinha visto. Eduardo tinha 40 anos, era dono de várias empresas, mas havia algo triste em seu olhar. Ele também carregava cicatrizes, só que as dele eram invisíveis. Deixe-me levá-la ao hospital, insistiu Eduardo, ajudando Ana a se levantar. Ela recusou. Não podia gastar dinheiro com o médico. A família precisava de cada centavo. Mas Eduardo não desistiu. No hospital, enquanto Ana fazia os exames, Eduardo observava aquela mulher frágil. Havia algo nela que o tocava profundamente. Talvez fosse o jeito como ela se encolhia a cada movimento brusco, ou como agradecia por cada pequena gentileza, como se fosse um milagre. Onde você mora? Perguntou Eduardo quando saíam do hospital. Ana apontou para o bairro mais pobre da cidade. Sem hesitar, Eduardo ofereceu uma carona. Durante o trajeto, Ana ficou em silêncio, observando aquele homem que havia aparecido do nada. Eduardo tentava conversar, mas ela mal respondia. Não sabia como interagir com gentileza. Nunca havia experimentado isso antes. Quando chegaram à casa de Ana, Eduardo viu a construção precária, as paredes descascadas, e entendeu muita coisa. Posso vê-la novamente? Perguntou. Ana balançou a cabeça. Eu não posso. Minha família não ia gostar. Mas Eduardo deixou seu cartão. Se precisar de alguma coisa, me ligue. Qualquer coisa. Eduardo não conseguia tirar Ana de sua cabeça. Ele mesmo havia crescido órfão, construindo seu império do zero, mas nunca havia visto sofrimento tão puro quanto aquele que via nos olhos de Ana. Começou a aparecer na saída da fábrica, oferecendo caronas, levando comida, tentando ajudar de qualquer forma. Ana sempre recusava, aterrorizada com o que a família faria se descobrisse. Mas Eduardo era persistente. Descobriu onde Ana trabalhava limpando casas e começou a contratar seus serviços, pagando valores absurdos por uma simples limpeza. Ana ficava confusa, mas aceitava o dinheiro. Sua família estava sempre precisando. Por que você faz isso? E perguntou Ana um dia, enquanto limpava o escritório de Eduardo. Porque você merece coisas boas, respondeu ele, simplesmente. Ana começou a chorar. Ninguém jamais havia dito que ela merecia algo bom. Suas lágrimas caíram no chão recém-limpo e Eduardo se aproximou, oferecendo um lenço. Quem te fez acreditar que você não valia nada? Desperguntou Eduardo, vendo as cicatrizes nos braços de Ana. Ana contou tudo. Pela primeira vez na vida, alguém a escutou sem julgar, sem rir, sem minimizar sua dor. Eduardo ouviu cada palavra com o coração partido, entendendo finalmente por que aquela mulher era tão assombrada. Você não precisa viver assim,
disse Eduardo, segurando as mãos machucadas de Ana. Eu posso ajudá-la. Ana balançou a cabeça. Você não entende. Eles me matariam se soubessem que estou falando com você. E depois matariam você também. Mas Eduardo havia tomado uma decisão. Ia tirar Ana daquela situação, custasse o que custasse. Eduardo planejou tudo cuidadosamente. Contratou seguranças, preparou uma casa segura e, numa madrugada, quando Ana saía para trabalhar, a interceptou. Confie em mim, pediu Eduardo, abrindo a porta do carro. Só uma vez na vida confie que alguém quer seu bem. Ana olhou para trás, para a casa onde havia sofrido por 25 anos e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Entrou no carro. A família descobriu horas depois e enlouqueceu. Fizeram escândalo, procuraram a polícia, ameaçaram Eduardo. Mas ele havia se preparado para isso. Tinha advogados, tinha influência e principalmente tinha determinação. Ana passou semanas em estado de choque. Não conseguia acreditar que estava numa casa onde ninguém gritava com ela, onde podia comer quando quisesse, onde tinha um quarto só para ela com uma cama macia. Isso é real? Je perguntava para Eduardo todos os dias. É real, respondia ele pacientemente. E você está segura agora. Hoje, 3 anos depois, Ana e Eduardo estão casados. Ela dirige uma fundação que ajuda crianças em situação de violência doméstica. Sua família nunca mais se aproximou. Eduardo cuidou para que isso não acontecesse. Ana ainda tem pesadelos, ainda se assusta com gritos, ainda precisa de terapia. Mas ela tem algo que nunca teve antes: amor verdadeiro, propósito e, principalmente, a certeza de que vale a pena viver. Eu cresci sendo maltratada pela minha família, diz Ana hoje. Mas o destino reservava para mim um amor que me ensinou que eu sempre fui digna de felicidade. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém especial e continue acompanhando nosso canal. Muitas outras histórias de superação estão por vir. E lembre-se, não importa quão escura seja a sua noite, sempre existe uma aurora esperando para brilhar.